Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar com os senhores e com as senhoras daquela que estou chamando da decisão criminal mais importante do Supremo Tribunal Federal nesses tempos de isolamento social, nesses tempos de quarentena da Covid. Mas fica esperto, por quê? Porque a decisão ora analisada não tem absolutamente nada a ver com a pandemia, com a Covid, mas sim com uma celeuma histórica relacionada à prescrição no direito penal. Não entendi absolutamente nada, mas vai entender. Eu quero trabalhar com vocês sobre uma recentíssima decisão do Supremo Tribunal Federal através do seu órgão plenário, especificamente ao apreciar a ordem de habeas corpus 176.473, que findou esse julgamento que já se arrastava há algum tempo nessa última semana de abril de 2020. Beleza? Então, o que é que tem como pano de fundo aqui o objeto do nosso vídeo? É saber se o acórdão confirmatório de uma condenação, ele funcionaria como uma hipótese ou uma causa interruptiva do lapso prescricional. Por quê? Pessoal, há aqui um grande debate no seio jurisprudencial, no seio dos tribunais superiores e também no âmbito doutrinário. É porque o artigo 117, inciso 4º do Código Penal, ele prevê como uma das causas interruptivas da prescrição a publicação de sentença ou acórdão condenatório recorríveis. Então, se eu estou diante de uma sentença ou acórdão condenatório recorrível, aí o que é que a gente tem? A gente tem uma causa interruptiva da prescrição. Então, vamos imaginar, eu estou sendo processado. A sentença absolutória, ela advém. O Ministério Público recorre. O tribunal respectivo, ele reforma essa decisão e publica o quê? Um acórdão que me condena. Esse acórdão condenatório é recorrível, sim. Eu posso impetrar, por exemplo, recurso especial, recurso extraordinário. Então, ele atenderia à ideia do artigo 117, inciso 4º, gerando, portanto, uma situação de interrupção da prescrição. Isso aqui a gente não tem dúvida. A grande celeuma e que polariza extremos da jurisprudência e da doutrina é justamente se uma outra situação ocorrer. Vamos imaginar que esse acórdão, ele originariamente não venha a condenar, mas sim a confirmar uma condenação. Então, mudando de exemplo, imaginemos aqui que o Ministério Público me processe em âmbito inaugural, em primeira instância, se eu seja condenado, apresente um recurso de apelação e não tenha êxito nessa apelação. O acórdão do tribunal, ele confirma a sentença condenatória inicialmente estampada. A dúvida que se põe é: esse acórdão que confirma a condenação, ele deve ser compreendido como condenatório para fins de interrupção prescricional ou não? Aparentemente, você pode até achar que isso é uma discussão simples, mas não é. Tanto isso é verdade que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em sua esmagadora maioria, vem se posicionando no sentido de que esse acórdão que confirma ou mesmo que reduz o quantum da pena, ainda mantendo a estrutura condenatória, não se adequaria ao artigo 117, inciso 4º, uma vez que o intento do legislador, na ótica do STJ, foi prever como causa interruptiva da prescrição aquela decisão de primeiro grau ou colegiada, o acórdão, que materializa e inaugura uma condenação. E quando a gente confirma ou reduz o quantum da condenação, não está havendo uma novidade em termos de condenação para justificar o
a interrupção da prescrição. Daí porque, na visão do STJ, apenas o acórdão, e fica esperto aqui, que condena pela primeira vez, reformando uma sentença absolutória, é que teria o condão de interromper essa prescrição. Bacana? Tranquilo? Compreendeu isso? A coisa fica ainda mais interessante quando a gente observa que a Corte Especial do STJ tem esse posicionamento e a segunda turma do Supremo Tribunal, em alguns precedentes, replicam essa compreensão. E aqui que está a grande novidade. Havia até essa semana, e eu sempre escrevia e falava sobre isso, uma divergência. De um lado o STJ, inclusive pela sua Corte Especial, e a segunda turma do Supremo Tribunal Federal na maioria dos seus precedentes. E de outro, pensando de outra forma, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. De acordo com a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, pouco importaria se estivéssemos diante de um acórdão condenatório ou de um acórdão que confirmasse a condenação anterior para fins de incidência dessa causa interruptiva da prescrição. E por que isso? Porque na visão dos ministros da primeira turma, em especial do ministro Alexandre de Moraes, a ideia que a gente precisa ter é que a prescrição ela está intimamente ligada, vinculada, conectada à inércia do Estado. E quando a gente verifica uma sentença, ou melhor, um acórdão confirmatório de uma condenação, não há como se enxergar aqui, nessa situação, uma inércia do Estado. E, portanto, não há como viabilizar e extrair da conclusão que não haveria uma interrupção do lapso prescricional. Presumir que não haveria nessas situações a interrupção do lapso prescricional e, portanto, replicar ou entender o seu curso natural seria contraditório ao extremo. Por quê? Porque teríamos uma situação em que não há inércia estatal e, ainda assim, se afirma que a interrupção não vai ser materializada. Ademais, na interpretação da primeira turma do Supremo, o que é que acontece aqui? Não há como se extrair um tratamento diferenciado a partir da expressão acórdão condenatório para somente conferir a essa expressão um alcance restrito como propõe o STJ. Não há razão minimamente razoável na visão da primeira turma que se confira tratamento diverso àquela condenação inaugural em acórdão ou mesmo a confirmação de uma condenação pretérita prévia em primeiro grau. Só que, pessoal, o HC 176.473, ele findou de maneira razoavelmente surpreendente. Não era tão surpreendente porque a gente já tinha maioria no início do ano, mas ele rompe aquele paradigma até então prevalecente na segunda turma. Por quê? Porque agora a gente tem uma manifestação plenária de 7 ministros contra 3, apontando no sentido de que não interessa se o acórdão condenatório reduziu, manteve a condenação ou inaugurou ou acrescentou, incrementou a pena condenatória. O fato é que houve a ideia de condenação em desfavor de alguém e, portanto, não caracterizada a inércia estatal, nós teremos sim a incidência da causa interruptiva da prescrição do artigo 117, inciso 4º do Código Penal. Então, hoje, o que é que a gente tem? A gente tem o STJ com um posicionamento consolidado, apontando que apenas incidirá essa causa de interrupção da prescrição quando houver condenação originária propriamente dita, não sendo aplicada aos casos de manutenção ou redução de pena no âmbito da condenação em segundo grau, e o Pleno do Supremo Tribunal Federal, recentemente, apontando em sentido diverso, não conferindo tratamento restritivo a esse inciso 4º do artigo 117. Beleza? Então fica muito esperto porque a gente hoje tem claramente uma
verdadeira divergência entre STJ e Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante. Fica ainda a título de observação que os 3 ministros que votaram contrariamente à tese que prevaleceu foram os ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e o ministro Celso de Mello. Se você quer gabaritar sua prova, compreende e assimila o entendimento do STJ, mas anota a tese fixada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em divergência àquela corte. A tese fixada foi, nos termos do inciso 4º do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Beleza? Tranquilo? Muita atenção em relação a isso, porque temos claramente uma divergência entre STF e STJ. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração. Não esquece de dar o joinha, se inscrever no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Valeu, pessoal!